Só Quadrinhos e Coisas Afins de Quadrinhos apresenta Coincidências entre Dois Gênios. O primeiro gênio em questão é Stephen J. Ditko, ou simplesmente Steve Ditko, que nasceu em Johnstown, Pensilvânia, no dia 2 de novembro de 1927. Desenhista e roteirista norte-americano que, em 10 de agosto de 1962, ao lado do editor e roteirista Stan Lee, criou o Homem-Aranha, o Doutor Estranho e a maioria dos coadjuvantes e vilões clássicos do Cabeça de Teia, como o Camaleão, Dr. Octopus, Duende Verde, Electro, Abutre, Mistério e Kraven, o Caçador. O raiz, não o Nutella. Em 1966, Steve Ditko foi para a Charlton Comics e continuou a criar ou co-criar personagens que se tornariam famosos, como o Capitão Átomo e o Questão, que hoje pertencem à DC Comics. Em 1968, ano em que eu nasci, Ditko criou um dos personagens que eu mais curto, o Rastejante, no original The Creeper, e dois que eu acho chatinhos, Rapina e Columba, em inglês Hawk and Dove, para a DC. A carreira de Steve Ditko poderia ter sido ainda mais notável se não fosse o comportamento introspectivo e às vezes até antissocial do artista. Depois de uma parceria de vários anos, ele e Stan Lee romperam e depois Stan declarou que nunca conhecera Ditko num nível pessoal. Steve afirmou mais tarde que foi Lee quem interrompera o contato. De qualquer modo, segundo John Romita Sr., que substituiu Steve nas HQs do Homem-Aranha, Lee e Ditko discordavam em praticamente tudo. Ditko aposentou-se dos quadrinhos principais em 1998, embora continuasse a desenhar esporadicamente. Mas desde a década de 1960 ele se recusava a dar entrevistas ou fazer aparições públicas explicando o seguinte: quando fazia um trabalho não era a sua personalidade que estava oferecendo aos leitores, mas a sua arte. Não é Steve Ditko que conta, é o que ele faz. Ele produzia, o produto é história em quadrinhos, Steve Ditko é a marca. O artista nunca casou nem teve filhos. Steve Ditko foi encontrado morto em seu apartamento em 29 de junho de 2018, aos 90 anos. O segundo gênio é Alexander Toth, ou como é conhecido, Alex Toth, nova-iorquino nascido no dia 25 de junho de 1928. Ele é mais conhecido pelo seu trabalho em animação para Hanna-Barbera nos idos de 1960 e 70. Seus trabalhos incluem Super Amigos, Johnny Quest, Space Ghost e os Herculoides. Era um especialista em storyboards, bem como design de personagens, montagem, revisão de provas e efeitos visuais. Em 1990, Toth foi formalmente introduzido ao Hall da Fama de Jack Kirby. Ficou conhecido por seu exaustivo estudo sobre os demais artistas e sua análise franca sobre os quadrinhos do passado e do presente. Era um crítico ferrenho de tudo que, segundo ele, matava a essência do que é verdadeiramente uma história em quadrinhos. Toth teve aquela que talvez seja a mais poética morte de um desenhista de quadrinhos. Morreu literalmente desenhando em sua prancheta aos 77 anos, no dia 27 de maio de 2006. Morreu fazendo o que mais amava fazer. Uma homenagem especial foi realizada durante a Comic Con de San Diego no final de julho de 2006. Vamos observar algumas das coincidências que ligam as trajetórias desses dois criaturas geniais. Mas antes, se está curtindo o vídeo, deixe um like, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino marcando em todas as notificações. Se quiser comentar e compartilhar, será ótimo. Embora nunca tenham feito trabalhos em parceria e atuassem com personagens distintos e até mesmo em áreas de atuação diferentes quase sempre, há alguns dados curiosos que ligam Ditko e Toth. Por exemplo, se em 1951 Toth teve um conflito relevante com o editor Julius Schwartz e deixou a DC Comics pela Lev Gleason, uma década e meia depois, Ditko se desentendeu criativamente falando com Stan Lee e saiu da Marvel Comics indo para a Charlton.
Quanto às origens dos dois artistas, ambos têm raízes na Europa Central. Se Toth descendia de húngaros, Ditko era descendente de eslovacos. Os dois ficaram conhecidos por suas personalidades fortes e temperamentos um tanto difíceis de administrar, e é fato que, no fim das contas, os dois preferiam trabalhar sob seus termos, nunca fazendo demasiadas concessões ao mercado, à indústria dos quadrinhos. Consideravelmente desapegados do lado puramente materialista do negócio, priorizavam a arte em detrimento do lucro, e se as coisas não iam como eles achavam que deveriam, não pensavam duas vezes antes de pedir as contas. Justamente por isso, um dos fatores que parelham suas biografias é o fato de terem trabalhado em algumas editoras pequenas, pois nessas empresas tinham maior liberdade de atuação, diferentemente das majors como DC e Marvel, engessadas na linha de produção dos quadrinhos visando amplo retorno em vendas. Desnecessário dizer, mas eu digo assim mesmo, pois estou aqui para isso, que tanto Ditko quanto Toth deixaram um imponente legado e muitas de suas ideias e estilos de trabalho influenciaram e ainda influenciam criadores de quadrinhos, mesmo que não haja essa percepção da parte dos influenciados. O senso de justiça de ambos os levou a sacrificar partes de suas carreiras para não fazer algo que seria para eles desonroso. É notória a desistência de Alex Toth de continuar desenhando a série Torpedo 1936 por causa do protagonista amoral e das histórias que glamorizam e fazem apologia ao crime, mesmo que de forma indireta, bem como da visão sombria e humorística do autor Henrique Sánchez Abuli sobre a humanidade e do uso frequente de palavrões. Jordi Bernet o substituiu e com o novo desenhista, o personagem Luca Torelli, um assassino sem coração, e seu ajudante Rascal foram cada vez mais fundo em suas vergonhosas trajetórias. Note aqui que não estou criticando o personagem no sentido pejorativo, a ideia do Abuli era essa mesmo. Finalmente, uma coisa em comum entre Toth e Ditko era a fascinação de ambos por pontos de interrogação, que talvez sinalizasse metaforicamente seus próprios mistérios insondáveis. Este vídeo surgiu e foi desenvolvido a partir de uma postagem de Ricardo Cardoso no grupo do Facebook Heróilogia, simplesmente o melhor grupo daquela rede social a tratar de quadrinhos, com foco na nostalgia de tempos melhores da arte sequencial. Obrigado por assistir até aqui, continue conosco, até a próxima.